capítulo 6, versículo de número 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Somente a tem. Pai, é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, há momentos que a gente precisa, não só em há momentos, mas diariamente nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Diga comigo, abrir nossos olhos espirituais. A Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E às vezes, muitos ficam confusos, perdidos, porque não conseguem entender o que está acontecendo na tua vida, a fase da tua vida, fase essa que parece que está tudo fechado, está tudo travado, o ambiente está pesado, há uma guerra, e aí a pessoa começa a ficar perdido. O que está acontecendo? Não consegue perceber, não consegue entender, não consegue discernir. Por que está perdido? Na realidade você não está perdido, você está numa batalha espiritual. E uma batalha espiritual não se discerne naturalmente. E aí, na maioria das vezes, quando nós estamos perdidos, nós não estamos perdidos, nós estamos dentro de uma batalha espiritual. E aí a gente precisa entender que nem toda dificuldade ela é natural. Existe a dificuldade natural da vida, é as lutas da vida, é as circunstâncias da vida, é um problema que tem que resolver no trabalho, é uma questão que tem que resolver na família. Sim, isso tem, existem coisas naturais, mas pensa bem, mas nem tudo é natural. Existe dificuldade na nossa vida que não é natural, é espiritual. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Tem dificuldade na nossa vida que não é natural, é uma batalha espiritual. Se você não tiver discernimento, vai achar que é azar, que não tem capacidade. Se você não tiver discernimento, você vai achar que você não tem dom, que você não tem talento, que você não é capaz. Você está querendo resolver um problema espiritual de forma natural. E aí a gente precisa entender que nem tudo é natural. Grandes problemas da nossa vida é espiritual. Existe a influência espiritual. Existe uma batalha espiritual. Nem tudo na nossa vida é falta de oportunidade. Ah, pastor, está faltando oportunidade, porque se eu tiver oportunidade, as coisas fluem. Não, nem tudo é falta de oportunidade, é oposição espiritual. É uma guerra espiritual. Nem tudo que pesa na sua vida vem da terra. Às vezes as coisas que estão pesando na sua vida aqui na terra têm um fundo espiritual, é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Esses dias atendi uma pessoa que ficou doente do nada, mas doente assim, sem motivo algum. E aí eu estava conversando com a pessoa, do nada, o médico não consegue descobrir nada, doença. Aí depois descobriu que ela ganhou um alimento de presente, e a partir dali tudo desandou. Aí teve que fazer um trabalho de libertação para aquele mal ir embora. A vida voltou ao normal. Me explica isso aqui. Se é natural, não resolveu com remédio, não resolveu com exame, não resolveu indo no médico, não resolveu indo nada. Quando descobriu o que era, entrou em batalha espiritual,
unção, jejum, oração, e a cadeia do inferno caiu. Porque nem todo mal, nem toda enfermidade, nem toda a dificuldade, ela é natural. Grande parte das nossas dificuldades também é espiritual. Nós não podemos negar isso. Existem problemas naturais, existem problemas emocionais, existe isso, mas nós precisamos entender que a gente precisa de discernimento espiritual, porque quando a gente tem discernimento espiritual, muda a forma de você enfrentar os problemas. Diga comigo, discernimento espiritual muda a forma de enfrentar os problemas. Quando a gente não tem discernimento espiritual, a gente enfrenta as coisas de qualquer jeito. Quando a gente não tem discernimento espiritual, a gente vai enfrentar daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, da minha maneira. Eu nasci assim, vou viver assim, sempre foi assim, é desse jeito, é do outro jeito. Não. Nós precisamos de uma coisa, discernimento espiritual. A gente pede dom de cura, a gente pede dom de sinais e maravilha, a gente pede dom de línguas estranhas, a gente pede dom de tudo, mas está na hora de pedir o dom de discernimento espiritual. Quem está comigo, diga amém. O discernimento espiritual muda a forma como você enfrenta os problemas. Ou seja, meu irmão, pense comigo, antes de agir, pare e ore. Pergunta a Deus, Deus, o que está por trás disso tudo? Antes de agir, antes de reagir, pare e ore. Pergunta, Deus, o que está por trás desta batalha que eu estou enfrentando? O que está por trás desta guerra? O que está por trás disso? Qual é a dificuldade? O que eu vou aprender? O que eu vou crescer? Porque quem não entende da guerra vai lutar errado. Quem não entende de batalha vai lutar errado. Quando a pessoa não entende uma guerra, ela começa a se atacar, começa a se ferir, começa a se desgastar, começa a brigar. Por quê? Porque não consegue entender a guerra. Você não está certo em lutar uma guerra espiritual de uma forma natural. Então, nesse modo, meu irmão, até aquilo que pode ser natural, se você ter discernimento espiritual, já ajuda, porque aí você vai saber se é natural ou se é espiritual. Por isso que a Bíblia fala que o homem natural não consegue entender das coisas espirituais. Ou seja, em vez de você aumentar o nível de confronto, aumenta o seu nível de posicionamento espiritual. Irmão, se prepare, se Deus tem uma chamada na tua vida, se prepare, vai ter guerra. Quando Deus chama Davi para ser preparado, para ser ungido rei, Davi passou por maiores guerras, leão, passou pelo urso, passou pelo gigante Golias. Aí vai, Deus chama José do Egito, ódio dos irmãos, jogado na cisterna, batalhas espirituais. Quem está entendendo, diga amém. Se José olhasse os seus irmãos com os olhos naturais, ele sentado na cadeira de governador, ele falasse assim: agora é a hora de eu dar o troco, agora é a hora de eu me vingar, vocês tentaram me matar, agora eu sou governador do Egito, eu vou mandar prender todo mundo, eu vou matar todo mundo. Esse é um homem natural. Mas um homem espiritual fala assim: não, eu vou matar a fome de vocês, eu vou abençoar vocês, porque o mal que vocês me fizeram, na realidade me colocou na posição de governador. O mal que vocês lançaram me colocaram ainda mais perto do meu propósito. Vocês deram lugar ao diabo, mas eu vou abençoar a vida de vocês. Vocês não tiveram discernimento espiritual, e ele foi e abençoou os irmãos. Só quem tem visão espiritual consegue entender o que eu estou falando aqui nessa noite. Alguém recebe esta palavra? Sabe qual é a minha palavra aqui hoje? Sabe qual é a minha oração? Senhor, nos dá visão espiritual, nos dá ouvidos espirituais, nos dá voz espiritual. Quem aqui nessa noite quer receber discernimento dos céus? Eu quero profetizar aqui: você vai ter discernimento no teu trabalho, você vai ter discernimento na tua família, você vai ter discernimento no ministério, você vai ter discernimento aonde você
você colocar a planta dos pés. Se você quer receber discernimento espiritual, levante a sua mão e solte o seu brado de glória a Deus. Nós precisamos entender que quem tem discernimento espiritual luta do jeito certo. Você pode até vencer uma discussão, mas você pode perder o teu propósito espiritual. Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para vencer. Tem muita gente que entrou na vida e vive a vida dizendo o seguinte: ó, só estou sobrevivendo. Eu só estou tentando aguentar o meu dia. Aquele tipo de pessoa que está vivendo o dia, fala assim: ó, eu estou matando um leão por dia. Você já reparou que a linguagem é essa, né? Como é que está o seu dia? Está uma guerra. Estou matando um leão. Está um inferno. Está não sei o quê. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para sobreviver. Deus te chamou para viver. Pastor, mas as batalhas? Batalha é batalha. Pode ter batalha, mas você é um vencedor. Não, deixa eu corrigir aqui. Você não é um vencedor. A Bíblia diz que você não é um vencedor. Vire para o seu irmão e fala assim: você não é um vencedor. Fala para ele: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Quem são os mais que vencedores aqui nesta noite? Quem são os mais do que vencedores aqui nesta noite? Levante a sua mão e dá um brado de glória a Deus. Somos mais do que vencedores. Então, cuidado de você ficar ligando esse modo sobrevivência. O modo sobrevivência é o seguinte: eu sou vítima o tempo todo. Sou vítima. Ore por mim. Tadinho de mim. Ai, pastor, estou passando por uma luta. Mas filho, não é só você não, está todo mundo. Para de achar que a sua luta é maior que todo mundo. Ai, tadinho de mim. Você não é vítima do processo. Você é um instrumento de vitória. Ó, vou parar aqui, hein? Quem recebeu essa palavra? Você não é vítima do processo. Você é um instrumento de vitória. Então entenda essa batalha aí. Essa batalha não veio para te matar. Essa batalha não veio para te fazer de vítima. Essa batalha veio para fazer você um instrumento de vitória. Então, desliga esse modo de sobrevivência. Vive o dia arrastado. Por quê? Porque quem entende quem é em Deus, para de aceitar qualquer coisa. Quem sabe o que é em Deus, para de aceitar qualquer coisa, porque sabe a sua identidade. Eu sou filho, eu sou filha, eu tenho uma identidade. A identidade, escuta isso aqui, a identidade em Deus muda a sua postura diante da guerra. A sua identidade em Deus muda a tua postura diante da batalha. É postura de filho, é postura de autoridade espiritual. Meu irmão, você precisa usar a autoridade do nome de Jesus na sua vida. Você precisa, no seu dia a dia, na tua casa, no teu trabalho, usar a autoridade espiritual que Deus não deu só para o pastor, Deus deu para a tua vida. É a autoridade de pisar em serpentes e escorpiões. É a autoridade do sangue de Jesus. É autoridade. Identidade em Deus define a sua postura diante da batalha. Para de aceitar esse estado como se fosse normal e se posicione como alguém que vai vencer. Meu voo atrasou 3 horas. Aí eu já tenho minha tática. Todo mundo reclamando, xingando. Aí aquela atmosfera ruim. Aí o Espírito Santo fala sempre isso para mim, quando a coisa está embolada. O Espírito Santo fala assim: mude a sua atmosfera agora. Todo mundo xingando, todo mundo reclamando, aeroporto lotado. Aí uma hora eu levo para o lado do bom humor, começo a falar de Jesus para alguém. Aí na mesma hora, eu quase não uso o fone, mas dessa vez usei. Liguei o fone e comecei a ouvir um louvor.
Aí aquele ambiente de contenda, de confusão, virou 2, 3 horas de adoração ao nome do Senhor. Você está entendendo? Você tem que se posicionar diante de uma guerra. Eu falei, eu vou ter que chegar no Rio, vou ter que liberar uma palavra, eu já vou começar a minha preparação agora, eu já vou começar a minha atmosfera agora. Está todo mundo xingando aqui a Gol, está todo mundo xingando a empresa, reclamando de tudo. Calma aí, deixa eu adorar o nome. Botei o fone do ouvido e eu falei assim, não, eu vou mudar essa atmosfera, eu preciso ter um posicionamento diante de uma batalha. Quem está entendendo aqui que eu estou querendo? Talvez a batalha que eu estava enfrentando hoje era para me impedir de chegar aqui e dizer isso para você. Tome uma posição diante de uma batalha espiritual. Talvez o impedimento, a guerra que eu enfrentei foi para não chegar aqui e liberar essa palavra. E a palavra é: tome a sua identidade diante de Deus. É a sua identidade. Muda a tua postura diante da batalha. Então nem tudo é normal. Se posicione como alguém que vai vencer. Existem coisas que são espirituais. Ah, pastor, mas nem tudo é espiritual. Sim, nem tudo. Mas se eu tiver que me posicionar, eu prefiro me posicionar pelo menos como algo espiritual. Depois a gente vai discernindo as coisas. Não é verdade? Se for para ter que ter excesso, é melhor ter excesso pelo lado espiritual do que pelo lado carnal. Pelo lado espiritual do que pelo lado natural. Nós somos seres espirituais. Nós estamos falando de coisas espirituais. Quem está comigo, diga amém. Por quê, pastor? Porque a vitória espiritual, ela começa no secreto. Diga comigo, a vitória espiritual, ela começa, o que ninguém vê sustenta tudo que os outros veem. Por quê? Porque é no secreto. Entenda que, se a sua vida está fraca, qualquer vento vai te derrubar. Se o seu tempo de oração, de devocional, de secreto, que eu falo, é orar a Deus, além do culto. Orar aqui no culto é uma bênção, buscar a Deus aqui no culto. Mas quem é você orando a Deus fora daqui? Lá quando você fecha a porta do teu quarto. Porque quem compromete o seu tempo de secreto com Deus, compromete a vitória naquilo que é visível. Então, quando que começa a vitória espiritual? Começa no secreto. Mas quando o secreto está alinhado, você ganha força por dentro. Quando você tem o seu tempo de secreto buscando a Deus, você ganha força. Então não negocia o seu tempo do secreto. Vida espiritual consistente gera autoridade espiritual. Vida espiritual consistente gera autoridade espiritual. Pastor, o que eu tenho que fazer? Volte ao básico. Volte à base. O que é isso? Volte à oração, à palavra, ao jejum e ao seu tempo diante de Deus. Volte à base. Pare de inventar moda. Pare de querer inventar roda. Volte à base. Qual é a base? Oração, palavra, jejum, tempo com Deus, tempo com Deus, tempo com Deus, tempo com Deus. Por quê, pastor? Porque só tem vitória. Tem vitória na nossa vida que só vai vir se a gente voltar à base. E tem vitória que só vai chegar na nossa vida quando você se levantar. Em quê? Deus já liberou a palavra. Se Deus já liberou força, se Deus já liberou a direção, se Deus já liberou uma palavra, tem coisa que só vai acontecer a hora que você se movimentar. A hora que você agir. A hora que você fazer acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Se Deus já te deu uma palavra, se movimente. Ficar esperando com braços cruzados trava o processo de Deus na sua vida. Então, se Deus te deu uma palavra, se movimente na direção daquela palavra. Deus é um Deus que dá força, mas Deus não vive a sua vida por você.
Deus dá força? Dá, mas Ele não vai viver a sua vida por você. Porque aquilo que é para Deus fazer, Ele já fez. Agora, aquilo que é para cada um de nós fazermos, é para a gente começar a se movimentar. Deus não vai fazer a sua parte. Deus faz tudo, menos a sua parte. Deus faz tudo, menos a sua parte. O milagre não substitui o seu posicionamento. Não. Pegou essa palavra aqui? O milagre não substitui a tua parte. Deus vai fazer o milagre, mas o milagre não significa que Deus vai fazer aquilo que você não quer fazer. Deus não vai fazer aquilo que você não quer fazer. Escuta isso aqui: Deus só faz aquilo que não compete a você. Agora, aquilo que compete a cada um de nós, Deus vai fazer. Aquilo que compete a cada um de nós, nós que temos que fazer. E aquilo que a gente não pode fazer, fique tranquilo, Ele já foi na frente, realizando tudo para manifestar o milagre dele na nossa vida. Qual o problema? Quando a gente fala de milagre, a gente acha que até a nossa parte Deus vai fazer. Não vai. Liberar perdão é um problema de Deus ou seu? Seu. Acordar mais cedo é um problema de Deus ou seu? Seu. Ser disciplinado é um papel de Deus ou seu? Seu. Orar mais é um papel de Deus ou seu? Seu. Ler a Bíblia é um papel de Deus ou... Ser fiel a Deus no dízimo e na oferta é um problema de Deus ou seu? Então são coisas que não tem nada a ver com Deus. É a nossa parte, é a nossa participação, é o nosso posicionamento. E é esse posicionamento que vai trazer a existência. É esse posicionamento de se levantar e agir que vai fazer o milagre ainda permanecer. Uma ação em fé ativa o mover de Deus. Uma ação em fé ativa o mover de Deus. Então, meu irmão, Deus é um Deus de movimento. Fé é movimento. Igreja é movimento. Então, hoje, nós temos que dar um passo de fé. É um ajuste prático, mas saia da inércia. Faça a sua parte. Não fica preocupado de fazer o que é extraordinário. Não, volte à base. Volte à base. Volte ao básico. Então entenda, você não está travado, você está numa guerra. E se é guerra, é porque existe uma vitória disponível para cada um de nós. Você não entendeu essa palavra aqui não. É uma guerra, você não está travado. Se nós estamos numa guerra, significa que tem uma vitória sendo preparada para mim e para você. Se nós estamos numa batalha, entenda uma coisa: se nós estamos numa batalha, é porque no final dessa batalha tem uma vitória sendo liberada para as nossas vidas. Então tira o foco da batalha, tira o foco da dor e foca na vitória que os céus estão liberando sobre a tua vida. Porque quando a gente está na batalha, a gente só fica falando: que luta, pastor, que batalha, eu não estou aguentando mais. Meu filho, você não está entendendo que essa batalha significa que está vindo uma vitória? Você não entendeu que por essa batalha está te apontando algo? Meu Deus, estou sentindo uma graça de Deus aqui. Alguém precisa ouvir isso aqui. Você não entendeu, meu irmão? Você não entendeu, minha irmã, que o cerco se apertou, que a guerra está pesada, que isso Deus está dizendo? É porque tem vitória chegando. A batalha é um indicador que Deus está preparando algo para as nossas vidas. Então entenda, nós precisamos de discernimento espiritual para entender as batalhas que nós estamos enfrentando. Quero orar com você. Amém? Vamos orar?